respeito, segurança e dignidade. Sicredi tem alerta de segurança Sicredi. Fique atento ao golpe da falsa central. Unimed conte com a maior rede de médicos da região e do país. E Prolar, a administração e gestão de condomínios é Prolar. Aliás, né, a Prolar entrou no nosso time, né, de marcas que associam a sua identidade, né, o seu fazer com a tua Rádio São Francisco, que é uma rádio típica, né, de senso de comunidade, de participação das pessoas, com o programa Temática também, que é uma revista no rádio, com o Tá na Pauta. Então, muito obrigada por essa parceria, né, porque nessas horas a gente percebe o quão é importante também veículos de comunicação com credibilidade, com seriedade, né, para encontrar informação correta, precisa. Então, nesses momentos emergentes, a gente percebe o que é relevante. Então, muito obrigada, Prolar, por colar com a gente nessa também. Olha, nós já começamos o programa transmitido pelo rádio, em 560 no AM, em 79.9 no FM, na aba ao vivo do site em tuaradio.com.br, é só clicar lá na aba ao vivo. E também já estamos disponíveis em live no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. As gurias, né? O Clube da Luluzinha, as Young Lovers, presente aqui pra gente bater aquele papo sincerão. Estela Lima, Cristine Pereira. Oi, gurias, bom dia, tudo bem? Bom dia, gente, bom dia, ouvintes, e bom dia, Beverly. Oi, mana. Bom dia, Clube da Luluzinha. E os Luluzinhos, gente. Luluzinhos, A gente tem fãs Luluzinhos. Isso aí. Seu Damin. Isso aí. Os Luluzinhos são sempre muito bem-vindos, né? Muito bem-vindos. Tá todo mundo dentro. Aliás, isso é uma coisa que a gente tem que aprender. A gente só brinca que é o Clube da Luluzinha porque são 3 mulheres falando, né? Daqui pra fora, mas todo mundo pode participar, independente de qualquer coisa. Participe com a gente, não nos deixe sozinhas, né, Mas gurias? eles são mais tímidos, né? Eu acho. As mulheres participam mais neste programa. Eu acho que sim. Eu acho que neste que específico, outros, sim. Né? Seu Damin, nesse ele aqui não participa, ele me fala depois, seu Damin. Mas é uma forma de participar, ele tá lá escutando, interagindo. Imagino que ele fica ali também falando com as pessoas, Sim. né? E etc, assim, falando sozinho. Eu sou dessas, né? Que eu tô escutando um programa às vezes e alguém fala alguma coisa X e eu respondo, como se estivesse participando junto, né? Eu faço isso pra áudio às vezes, tu acredita? Sério? Gente, eu tenho um áudio que eu preciso colocar agora aqui, porque tem uma informação que é relevante, né? Tá bom. E a gente vai escutá-la a partir de agora. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ligar o botão certo. Vou desligar os microfones de vocês, os fones, para vocês poderem escutar junto aqui. A Fundação anunciou a suspensão da coleta de doação de roupas devido ao alto volume de doações, né? Então, suspensa nesse momento essa informação que a gente vai escutar agora. De quinta-feira por parte da Fundação Caxias para fazer um anúncio importante sobre a campanha do agasalho, né? Está suspendendo a coleta, né, nesse momento, de roupas. Fala um pouquinho mais para a gente sobre esse assunto. Daniel, ouvintes da tua rádio, exatamente isso. Então hoje nós estamos suspendendo, não é cancelando, estamos suspendendo a coleta da campanha do agasalho. Continuamos com a triagem e a distribuição. Porém, esse ano, em função do acontecido, que não precisa repetir aqui, a campanha do agasalho ela tomou um novo formato no seu andamento. Como foi? Nós entendemos que ela começou a estar na população a partir do dia 15 de abril, quando nós fizemos o lançamento dela. As pessoas já começaram a se preparar para a campanha. Depois veio aí o episódio, a partir do dia 1º, final de abril, dia 1º, e nós, no dia 3 de maio, a Fundação Caxias entrou em ação, junto com outras entidades, mas entrou em ação. E nesse período a campanha foi lançada. Começou a campanha do agasalho, a partir do dia 13 de maio. E a campanha do agasalho carregou junto todos os agasalhos que vieram para Caxias, dependentes das praças, de outros estados, carregou e continua carregando, de outros estados, de outros municípios, carregou junto os agasalhos, a ponto de nós chegarmos em 3 dias, atingimos o número que a gente atinge todos os anos. Em 3 dias. Em 3 dias.
E hoje, os números estão ali, os números ultrapassam hoje a 2 milhões e 500 peças já distribuídas, né? Então, houve um salto de 200 mil para 2 milhões e meio. Já distribuídas. Claro que esse material vem de fora também, não é só daqui. Mas a campanha do agasalho é responsável por isso, porque ela arrastou tudo isso. Quem carrega uma carreta em outro estado, que traz para Caxias, não chega em Caxias, ela é informada de que tem aqui uma campanha do agasalho da Fundação Caxias, então ela já leva para nós, que às vezes não tem relação nenhuma com esses doadores, né? Mas eles, em função da campanha do agasalho, o nome que a campanha tem, ela acaba absorvendo tudo isso. E nós não temos mais a necessidade, então, de roupas, porque estamos atendendo as entidades filiadas à Fundação, as mais de 100, e atendendo a situação criada em todo o estado. Então, assim, suspensa a coleta, distribuição, triagem e distribuição continua. E focamos a campanha para a doação de alimentos e produtos de limpeza, que tem como referência a Fundação Caxias e o seminário, onde está lá toda a logística. Então é isso. Houve essa mudança na rota, digamos assim, né? Roupas, agasalhos, enfim, suspensão da coleta, mas o pessoal ainda está convocado a participar e ajudar de outra forma. Nós estamos retirando as caixas, né? Possivelmente semana que vem a gente acaba de retirar as caixas, desativando os pontos de coleta de roupa, criando esses 2 espaços para receber os alimentos. O importante é a gente ressaltar que por que nós nós estamos suspendendo, fazendo uma coletiva para dar o comunicado que não precisaria, mas em respeito a todos os apoiadores da campanha, em respeito à população de Caxias que foi solidária, em respeito a toda a organização que a campanha requer, a logística para a campanha do agasalho. Então nós estamos fazendo isso, em respeito a isso. A outra questão, pode surgir a pergunta, por que nós fizemos a abertura no dia 11? Por 2 motivos importantíssimos. Primeiro, porque a campanha do agasalho vem sendo construída desde dezembro. Então, houve toda uma construção, todo o envolvimento das entidades que agendaram esse dia com seu apoio, fizeram uma agenda e a gente seria injusto suspender tudo isso. E outra, aproveitamos esse momento do dia 11 para focar também na arrecadação de alimentos e produtos de limpeza, que nunca foi da campanha. Então, em respeito a tudo isso, em respeito também à sociedade caxiense, a gente fez essa abertura simbólica no dia 11. E hoje, em respeito à comunidade, estamos fazendo esse anúncio oficial na imprensa e agradecendo a todos. Eu não vou citar os nomes aqui porque é muita entidade, muita gente, muitos voluntários. Mas assim, em nome da imprensa, agradecer a toda a sociedade caxiense, inclusive a imprensa, que ela é a grande responsável por tudo isso que está acontecendo positivamente e nos obrigou positivamente a fazer essa suspensão. Tá aí a informação, José Teodoro, que é o coordenador da campanha do agasalho pela Fundação Caxias. É interessante, achei muito útil também suspender, porque não adianta recolher um monte de coisa e ficar guardado. Por isso a ética, né, de quem faz, sabe o que está fazendo, tem já uma expertise no fazer. Eu sempre falo isso, né? A gente entregar para uma Fundação Caxias é garantia de que vai chegar onde precisa. E eu quero aproveitar a Cris e Estela aqui, comunidade, e fazer um chamamento também para que quem for freteiro, quem tem serviço de frete, né, uma empresa ou um MEI, faz serviços de frete, se puder, eu entendo, nem todo mundo pode, né, mas se puder fazer algum tipo de ajuda, cobrar, por exemplo, um valor simbólico para quem vai doar. Gente, a Fundação Caxias agora precisa de colchões. Se tiver cama, melhor, gente. Então, colchão é por quê? Porque nem sempre a pessoa tem a cama e o colchão. Então, se tiver a cama e o colchão, porque não é só o abrigo, né? É também pessoas que vão refazer sua moradia, elas vão precisar de uma cama e um colchão para dormir, vão precisar de eletroeletrônicos. Ah, tudo bem, vão comprar novo, que bom se a pessoa puder. Mas possivelmente ela não vai no primeiro momento conseguir. Isso tudo são coisas pesadas, uma geladeira, um sofá, uma cama, um colchão.
Eu mesma estou com uma cama e um colchão para doar. Fiz a solicitação à Fundação Caxias. Por quê? Porque sei que vai chegar onde precisa, mas eles não têm quem vá buscar. Eles têm um caminhão e uma pessoa para fazer isso na cidade inteira. Então, acho, inclusive, que quem pode pagar um frete solidário, sabe? Eu quero doar o colchão, quero doar a cama. E posso pagar um frete solidário. Claro, às vezes você pagar o lucro daquela pessoa também não é justo, né? Então, ao invés de todo mundo se juntar, a pessoa que trabalha com isso, ela puder cobrar o custo. Não vou dizer que ela dê de graça também, porque também é o serviço dela, né? Mas se ela puder fazer, por exemplo, um preço solidário, juntar, vou fazer aqui um chamamento, tá? Uma sugestão, uma ideia. Empresas, pessoas que trabalham com frete, se tiverem disponíveis para fazer esse transporte com um valor solidário para quem quer doar, olha quantas pessoas poderiam, né? Eu posso pagar um pouquinho, não posso pagar tudo, mas eu posso pagar um pouquinho e quero ajudar. Então, essa pessoa pagaria esse frete, né? Para que a Fundação Caxias e outras entidades que podem receber essas doações e fazer o encaminhamento também pudessem fazer chegar onde precisa. É isso que eu quero dizer. Não precisa levar para a Fundação Caxias. A Fundação Caxias já tem um cadastro, já leva direto na casa da pessoa, no lugar onde ela vai morar, onde ela vai residir, enfim, é isso. Sim, importante. Concordo, Beverly. Acho que todo mundo contribui um pouquinho como pode, né? E ainda ouvia, né? A gente ouve agora muito falar, né? Que outras demandas estão sendo importantes, né? Então, agora cessou essa demanda de roupas. Quais são as próximas demandas, né? Então, é bacana que essas instituições que já estão organizadas e preparadas, elas vão sinalizando, gente, agora é isso, agora é aquilo, né? Então, e a gente vai se mobilizando, cada um como pode, fazendo um pouquinho por vez, a gente vai, né, revertendo. Vai dar certo para todo mundo, né? Como eu disse, nem todo mundo pode tirar o lucro, enfim, não é disso que eu tô falando, sabe? Também não quero que a gente não pode também necessariamente só viver de solidariedade, né? Entendo, super entendo, mas me parece que é possível, às vezes, eu vou dar um exemplo aqui, Cris e Estela, eu não falei essa semana, mas me chocou. Eu estava em busca de um chinelinho, uma pantufinha, um chinelinho, né? Por senhor meu pai, né? Porque a dele, se eu deixar, ele morre com ela, né? Até para poder tirar e poder lavar, né? Já tem até a forma do pé. Nossa, a forma do pé é apelido, né? E enfim, era isso. Eu estava procurando uma, claro, a gente também não somos pessoas simples, né? Sempre se busca custo-benefício, uma coisa que seja conforto, enfim, ponto. Estava em busca, né? E encontrei um determinado modelo que inclusive estava sendo vendido, eu acho que as pessoas compraram numa grande volume, porque assim, vários lugares que vendem isso em Caxias estavam com esse mesmo produto, né? E esse produto, gente, ele varia entre 59 e 29. Nossa. A mesma marca, o mesmo modelo. Eu sei que as pessoas vão me dizer o seguinte, mas fulano lá, tal empresa, comprou num volume maior, então consegue margem de negociação, coisa e tal. Eu não vou entrar no mérito da questão, porque sim, tem tudo isso, mas também tem a margem de lucro. Tem gente que na época de uma emergência aproveita para manter a margem, aumentar a margem, sabe? Olha, tem foi a o ver álcool na época da pandemia, era absurdo que a gente teve que pagar. Sabe? Por álcool e máscara, né? É isso, ponto. Resumindo a ópera, é isso. Então, dá pra ver, porque é o mesmo produto, sabe? Tá, barganhar, não vou entrar na questão aqui. Acho até que alguns empreendimentos que ninguém me contou, alguns que eu estive eram parecidos as proporções de capacidade de fazer um estoque, sabe? De negociação. E a diferença era essa, gente, de 29 para 59. Então, aquele de 29 está vendendo sem lucro? Claro que não. Sim. Só está vendendo com uma margem menor. Exatamente. Para e pensa, né? É verdade. Mesma coisa com fraldas. Assusta. Assusta, né? Assusta. Gurias, mas a proposta que a Cris jogou até parar, respirou fundo, né? Tá cansadinha, Cris? Cansadinha tu tá, menina, vixe. Tu sabe, hoje eu acordei cansada, Beverly, com sono. Mas não é tu, um monte de gente, guria. Eu não sei se foi o clima, mas normalmente eu acordo antes do meu despertador. E tu não dorme quando chove. Não, é pior que eu dormi. Eu acordei com o barulhinho da chuva no telhado, aí pedi pro Samuel, meu esposo, ir recolher uma roupa.
Às 4 da manhã, era 4. Aí ele recolheu a roupa, eu fiquei lá quietinha, mas logo já dormi. Aí normalmente eu sempre acordo antes do despertador, e não, acordei com o despertador e eu tava assim, ó, profundamente dormindo, e daí fica aquela sensação, sabe? Tipo, parece que eu não dormi o suficiente, mas eu dormi. Sim, não, eu entendo. Eu conversei hoje com vários colegas aqui também, não tô me sentindo muito cansado. Talvez, né, só um talvez, a gente passou muitos dias em estado de alerta, né? Todos nós, em estado de alerta, e agora a gente começa a entrar numa outra fase, que é uma fase, assim, que é aquilo que a gente falava dos voluntários nos abrigos, no fazer sanduíche, no separar as roupas, o pessoal tá cansando. Então agora precisa trocar, só que todo mundo cansou porque ficou assim, né, num estado de alerta, e agora a gente precisa fazer a troca da guarda, e tá todo mundo cansado, por isso que é importante respeitar o limite do corpo, né? Sim, até conversando com alguns voluntários, diz que já reduziu muito o número de pessoas, né? E diz que as instituições já estão pedindo socorro, né? Por favor, retomem ou, né, indiquem outras pessoas. Apadrinhar, né? Olha, eu estou saindo, mas eu preciso Deixa uma pessoa no lugar. Deixa uma pessoa no lugar. Porque essa evasão aconteceria. Né? E tem demanda, tem triagem para fazer, não para de chegar doações, né? Mas realmente a gente precisa de trabalho voluntário, né? Que ainda está escasso. Ficou escasso. De trabalho de uma forma geral, né? De trabalho voluntário, ponto. Mas também de trabalho de uma forma geral, porque a gente tá todo mundo assim, não sei se faço, se não faço, o que faço, como faço, se paro, se sigo. Nos primeiros dias, às vezes tinha que pegar e mandar um pouco de gente embora. Aconteceu, eu tinha uma amiga procurando um lugar para ajudar, todos estavam com muitas pessoas. E agora, né? Então, tudo, né? Tu vê, tudo precisa de... É que, claro, era um momento que muitas pessoas foram tocadas, né? Mas que a gente não deixe isso no esquecimento. Sim. E aprender, porque tem um aprendizado, a gente tem feito alguns programas sobre o que eu aprendi com isso, com aquilo, né? E com a questão da tragédia, da emergência climática. E eu ouvi esses dias, se eu não me engano, foi o Frei Jaime. Frei Jaime, se não fosse tu, me perdoe, não vai ficar com a orelha quente, mas eu acho que foi ele que falou, né? Nós estávamos conversando sobre essa questão, né? Foi um pouquinho antes, né? Foi um pouquinho antes das enchentes ali, e nos dias seguintes, de também estar preparado como voluntário, até para ser voluntário, até para fazer um serviço que eu não vou ser remunerado, seja, ser voluntário. A gente precisa estar preparado, né? Então, a conversa era sobre isso. Às vezes, a pessoa que gostaria não está madura para, né? Não está pronta. Por quê? Porque para isso também tem que ter um perfil. Nem todo mundo tem perfil para ser voluntário, nem todo mundo tem perfil para ser empreendedor, nem todo mundo tem perfil para ser pai, para ser mãe. Entende o que eu quero dizer? Então, a gente também se descobrir, se preparar. Eu não tenho um perfil, mas ainda assim eu quero. Bom, então eu vou me preparar, vou ter habilidades, né? Para tudo isso. Gente, na live tem algumas pessoas já participando. O Gustavo Américo, eu tô ligadinho a partir da cidade de Quelimane, no bairro Mauá. Olha aí. Um abraço, Gustavo, para você. O Everton Santos está sempre com a gente. O Everton, a gente liga uma live, ele entra. Everton, um abraço para você, viu? Muito obrigada. Eles paz bem para todos vocês. Estou falando aqui de Vacaria. Olha aí, ó. Obrigada, Everton Santos. A Tereza Bortoluz de Lagostinho. Queridos amigos, né, todos da Rádio São Francisco, um forte abraço para vocês. Obrigada, Tereza. Bacana, né? Que legal. Que bacana isso. Quem era o meu amigo que tu sempre diz... O seu Daminho. Daminho, diz que deu uma pane. Hoje eu tô assim com pane cerebral. Seu Daminho, desculpa. Pane cerebral, muita informação no cérebro. Seu Daminho, um abraço, gente. E pessoas também pelo WhatsApp, a Martita, né? Diz o seguinte pra gente: temos que permanecer ajudando e com calma, pois essa situação vai se estender por muito tempo. É isso aí, né? Um aprendizado para um novo tempo. A Neuzi Isabel Zatter: oi, meninas. Oi. Pensem um remédio essencial para tratamento com a diferença de R$80 entre uma farmácia e outra. Meu Deus. O chinelinho não é essencial. Sem o chinelinho a gente vive, né? Concordo contigo, Neuzi. Agora, coisas essenciais para a saúde? R$80 entre uma farmácia e outra é muita diferença, né? Muita diferença. E eu já ouvi, Neuzi, pessoas também dizendo o seguinte: não compre remédio genérico porque ele não faz efeito.
né? Então, é complicado. Às vezes você tem um remédio comercial e o mesmo remédio, mas a diferença, assim, é gritante, né? E aí você recebe a orientação de não comprar, sendo que quem paga a conta é a gente, né? Chega a dar Meu uma... Deus. E isso parece que dá uma dúvida. Porque é tão discrepante a diferença que tu pensa, gente, será que o genérico não tá faltando nenhum insumo aí dentro? Né? Não é? E na verdade, não, né? Na verdade, ele entrega, sim, o mesmo resultado. Mas ontem mesmo, Beverly, eu também estava procurando um item que também não era essencial. E eu precisei garimpar, porque eram em lojas que... não tem como pesquisar, também ligação não tinha como. E aí fui garimpando a pezito mesmo. E de 400 a 2.000 reais eu encontrei o mesmo item. Meu, é muita diferença, É muita né? diferença. É muita Eu diferença. disse, mas gente, eu não entendi. Sim, De e 400, não é um similar, gente. É igual, o o mesmo, né? É. É isso que assusta um pouco a gente, assim, enfim, né? Também Era um item pro banheiro. complicado. Que loucura, né? Complicado mesmo, né? Já fiquei Bom, imaginando. Mas a gente come a imaginação a gente quer saber, né? A curiosidade mata, né? Era uma ducha. E a Neuzi fala que sobre a questão do genérico é o mesmo remédio. No caso dela aqui, né? A diferença é o mesmo remédio. Nem era genérico, o mesmo remédio. De uma farmácia para outra, R$80 de diferença, Neuzi, lamentável. Guria, são 11h30, eu vou atualizar o intervalo. A gente não entrou no tema, Beverly. Mas eu acho que o tema, na minha forma de entender, é muito importante, tá? Muito importante. Então, a gente vai voltar com ele, sim. E já para também participar a audiência do que é. O que nós vamos falar hoje aqui na volta, né? Nós vamos falar sobre essa questão aqui envolvendo os prejuízos da enchente, né? Tem na agricultura um balanço principal que já saiu em Caxias do Sul, gente. Isso não é estado, tá? Em Caxias do Sul, saiu semana passada um balanço prévio que na agricultura local o prejuízo já está em 85 milhões. 44 milhões na infraestrutura e 41 milhões na produção. Só em Caxias, tá? Isso é um preliminar. Nós temos aqui um balanço que saiu da CDL de Porto Alegre também, que só em volume de vendas, ninguém tá falando em outras, só em volumes de vendas também, o prejuízo é 510 milhões em Porto Alegre. Tá? Em Porto Alegre. Isso é em volume de venda, ou seja, aquilo que não foi vendido. Não estou falando em estoque, não estou falando nada disso. Inicialmente. Só por ter parado. Só por ter parado. Meu Ponto. Deus. Então, como é que a gente vai se preparar, né, para essa questão toda, assim, que vem pela frente, né? E num segundo momento, a gente sabe, isso já começou a ser manifestado, que muitas pessoas que moram ou em áreas de riscos na sua cidade, ou cidades inteiras, poderão que as pessoas saiam, elas mudem e não voltem para sua cidade. Chama-se imigração, né, por causa de emergência climática, ou seja, as pessoas vão embora e não vão voltar mais. E aí, como é que vai ser? Já tem estados, Santa Catarina eu sei que já fez isso, e outros estados dizendo, venham morar aqui tem emprego, tem trabalho, coisa e tal. E eu não quero aqui dizer que os estados não tenham que fazer isso, mas todo mundo sabe que o povo gaúcho, onde vai trabalhar, é bem visto. Por quê? Porque normalmente são pessoas com características de trabalhadores. E aí, vamos perder essa força do Rio Grande do Sul? Então, eu até brinquei, né? Lugar de gaúcho é no sul. Não que ele não possa ir para onde ele quiser. Ele pode ir para onde ele quiser, mas o lugar dele é no sul. Como é que a gente vai reter os gaúchos no sul para que eles fiquem fazendo essa economia, essa força, essa característica que é nossa aqui no seu estado, né? Como nós coletivamente vamos fazer isso. Gurias, eu volto já, logo depois do intervalo, com esse assunto. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Não perca a live especial da Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio pela Tua Rádio São Francisco, dia 26, das 8 da manhã ao meio-dia, ao vivo de Farroupilha. Entrevistas com peregrinos, relatos emocionantes e a tradicional missa campal. Acompanhe pelo Instagram da Rede Tua Rádio. Patrocínio Dom Apio, a pizza sensação de Caxias e Sacolão Kaiser. Toda terça com promoção de carnes, frutas e verduras, 32,26, 27,31. 11h33. Toda família tem algo que passa de geração para geração, né? Na minha, a gente passou o plano de saúde Unimed. Quanto maior a família foi ficando, o cuidado foi crescendo também. Por isso, todo mundo tem Unimed, o plano que oferece mais segurança e tranquilidade para cada um.
Desde o médico que a minha avó confia, até o novo pediatra do sobrinho que acabou de nascer. Quem tem Unimed tem sempre mais tranquilidade. Contrate seu plano 54-3220-2030. 18 graus. As enchentes no Rio Grande do Sul deixaram um rastro de destruição, afetando milhares de vidas, destruindo lares e sonhos. Os Freis Capuchinhos estão liderando uma campanha de auxílio às vítimas. Precisamos da sua ajuda. Contribua através do Pix sos@alsb.org.br. Nome Freis, Ajuda Humanitária RS, Associação Literária São Boaventura. Vamos juntos oferecer alívio e esperança para aqueles que mais precisam. Ajude a reconstruir vidas. Mais informações @capuchinhosrs. Apoio Rede Mais Nova e Rede Tua Rádio. Administrar condomínios é coisa séria. Por isso, mais do que administrar, a Prolar vivencia o seu condomínio. Ligue para a Prolar no 3026-8999 e descubra como podemos tornar seu condomínio ainda melhor. Administração e gestão de condomínios é Prolar. No trânsito, quais são suas atitudes? É preciso repensar e mudar nossas atitudes. Por isso, não espere apenas que o outro faça o que é correto. Seja você o agente da paz. O Brasil é o terceiro colocado em número de mortes no trânsito e a maioria dos acidentes é provocada por atitudes ruins. Maio Amarelo. Paz no trânsito começa por você. Uma parceria Rádio Senado. Chegou a hora de conquistar seu Volks 0 km no feirão de fábrica Volks Vale Mais. Nivus com preço de nota fiscal de fábrica e taxa zero em 24 vezes. T-Cross com até 19.500 de bônus e taxa zero em 36 vezes. E ainda tem a melhor negociação garantida na Carburgo Volkswagen de Caxias do Sul. Vá agora ter uma concessionária e aproveite as ofertas da marca que você confia. Mas no trânsito começa por você. Volkswagen. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde na Tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento Orquídea, agora com o biscoito que vira 8. Mais uma prática novidade da Orquídea, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Círculo Saúde 90 anos. Uma vida toda de proteção e confiança. Na Agrimar, você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Economize até 95% da sua conta de energia. Vector Energia Solar. Entre em contato 98112-9491. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Pensando em construir Casas Vacariense, Gravataí, Caxias do Sul. Super Andreaça. Tem qualidade, tem variedade e tem economia para toda a família. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. De volta, 11h37, bom dia pra você, obrigada pela companhia. Aqui no estúdio, eu, Beverly Rocha e as Young Lovers, Estela Lima, Cristine Pereira, elas acham uma gracinha quando eu falo isso. Sempre tem carinhas, né, Beverly? Eu acho bacana demais, porque a gente não vai conseguir entrar na pauta hoje, mas é que essas pequenas coisinhas, assim, que é um gesto de poxa, eu te conheço, né, eu sei do que tu gosta, acolhida, hospitalidade, nossa, como nestes momentos a gente valoriza ainda mais, né? Ontem, por exemplo, era o dia do abraço, né? E aí quem veio, o nosso fã número 1, Seu Damin. E veio e me abraçou, e um abraço longo. E ele, sabe que dia é hoje, né? Eu falei, não. Ele é dia do abraço. E daí que a gente começou a retribuir. É tão legal isso, né? Porque contagiante. Gestos simples mudam o nosso dia. E mudou. Às vezes eu tava ali no corre, ele veio. Sabe que dia? Na calma, ele ama a paz do Senhor. A calma dele. E eu falei, cara, bora desacelerar e observar mais o que está acontecendo à nossa volta. Verdade, verdade. Gurias, mas vamos lá. Vamos agora para a pauta, né? Sobre essa questão dos prejuízos, eu já falei aqui nos
nos milhões, o governador tem falado nos bilhões também, inicialmente era 12, depois passou para 21 bilhões, estimativas, né? Não necessariamente a gente vai ficar aqui apegado aos valores, a gente sabe que é um valor importante, né? E a gente vai olhar as proporções cada vez mais, mas a pergunta que vem é como a gente se prepara pelo que vem para frente, né? Daria pra gente dizer assim, como é que a gente faz imunidade? Quando a gente está no véspera de inverno, a gente diz, como é que eu melhoro reforço a minha imunidade? Como é que a gente faz imunidade para tempos desafiantes que são esses da economia, são da tragédia, são das perdas, são dos micro-organismos? Como é que a gente faz imunidade, se preparar para esse mundo que é esse que nós estamos vendo agora aqui? É complicado. Pergunta difícil essa, porque... mas eu sei que vocês têm já estratégias pessoais, eu tenho certeza absoluta. Com certeza. Beverly, assim, a gente tem alguns campos, né, que a gente precisa observar se tratando de se imunizar, que são olhar, né, poxa, como isso me afeta. E dentro disso, a gente tentar trabalhar o que é possível. Poxa, me afeta mentalmente, me afeta economicamente, me afeta na logística, me afetou diretamente, eu estou sem lar, sem casa, né? Então, a gente tem vários ambientes aí a serem trabalhados e observados. Mas, na verdade, eu creio que a gente está num campo de insegurança. E fica bem difícil a gente planejar quando a gente está nesse campo, né? Que é sem saber quando a água baixa. Agora tem chuva de novo. Será que vai aumentar o rio? Será que não vai aumentar o rio? Quando que a gente recomeça? Quando que é a retomada? Então, tudo isso é do campo da insegurança, né? Que a gente não sabe muito bem qual que é o caminho. Mas a gente sabe que não dá para parar e que a gente precisa seguir, porque senão o nosso Rio Grande do Sul ele ficará ainda mais afetado. Se a população como um todo se abala e se desestrutura, vai ser mais difícil. Principalmente, fundamentalmente, porque né, a gente falava no último programa, quem tem mais dá para o outro, né? No sentido do quê? De solidariedade, de ajuda, algumas pessoas conseguiram dar ajudas importantes financeiras, outras foi abraçais, que foram lá colocar a mão na massa, então cada um contribui de alguma forma. Mas eu diria assim, Beverly, que em situações assim, olha só, é muito pessoal, né, o que eu vou falar. Mas eu procuro agir como se nada muito extraordinário tivesse acontecido. Apesar de que aconteceu, a gente está enxergando, né? No sentido de que é preciso seguir. O otimismo, ele não pode diminuir. A gente olha para a realidade, sim, mas, poxa... Se eu retrair, a tendência é que seja pior em todos os sentidos. Vamos usar um exemplo, assim, sei lá, né? É um momento delicado. Por exemplo, uma criança que não pode ir às aulas, né? Tem crianças que ainda estão sem aula. Então, o que dá para ser feito para que isso crie um impacto menor? A gente está falando de uma geração extremamente prejudicada. Quem vem de pandemia passou 2 anos de home office. De home office, não, de estudando de casa. Aula online. Né? De aula online. Agora, essa situação, então, de novo, quanto tempo essas crianças vão ficar sem? Então, a gente precisa, sim, olhar para a realidade. Mas, falando assim, pessoalmente, né? Eu costumo dizer que recomeços, eles são importantes. E eu gosto de enxergar como um recomeço, como uma retomada. No sentido de que, Beverly, há muito a se fazer. E se nada disso tivesse acontecido, a gente também vive, nós estamos em tempos de retomadas diárias, de recomeços, de repensar, de colocar a cabeça no lugar, de cuidar da saúde mental. Então, é importante a gente não parar, não descuidar desses bons hábitos para quem já tem, para quem já os tem, e para quem estava buscando, né, esse apoio, para que não pare de buscar esse apoio. Porque a gente vai precisar muito desse, eu diria primeiro a mente, corpo, alma, espírito e depois as coisas, né? Para que a gente possa reconquistar coisas. Até porque num primeiro momento, uns terão que fazer pelos outros. Quem pode vai ter que dar mais com a sua força de trabalho, porque se a gente olhar, tem cidades que vão demorar a ser reconstruídas ou cidades que talvez não, as menores, os vilarejos, talvez não haja essa possibilidade. Então, a gente
tem que cuidar emocionalmente, espiritualmente do nosso coração, da nossa alma neste momento, voltando a dizer, fazendo a nossa parte, mas sabendo que pelo nosso estado, pelo nosso povo, cara, uns vão ter que fazer mais, até essas pessoas retomarem suas casas, ou um novo lar, retomarem seus trabalhos, que talvez as empresas que essas pessoas trabalharam, talvez nem abram mais. Então, olha o quanto precisaríamos estar disponíveis a serviço da nossa sociedade, da nossa comunidade. Então, uma coisa que tu fala, Estela, que me chama a atenção é, uns vão fazer mais, né, do que outros por um tempo, só que isso já era uma coisa, veja bem, né, nós temos agora respostas que já eram respostas também para desafios anteriores, agora ficou só mais difícil, muito mais difícil, mas já era uma resposta, a gente já vinha falando, lembra? Uns fazem, outros não fazem, então, quer dizer, só que agora qual é a diferença? A diferença é que algumas dessas pessoas que estão desalojadas ou desabrigadas ou que tiveram vítimas na família, eram os que faziam. Sim. Eram os que faziam. Então, eu espero honestamente que eles também possam, nesse momento, que alguém faça mais por eles do que eles costumavam fazer por todo mundo. Porque é isso, sabe? É a hora de trocar. É a hora de seguir em frente. Porque o elástico tem um limite, né? Essas pessoas, eu vou fazer dobrado, sim, mas o elástico tem um limite. Se ele passar do limite, ele estoura, ele rompe, né? Ou ele fica tão froxo que ele não volta mais. Então, é isso, sabe? Espero. Eu creio que essas pessoas são donas de uma força absurda. Eu acho que pessoas que fazem a diferença, elas são donas de uma força. E ainda, às vezes, em situações extremas, são essas pessoas que ainda seguem, às vezes, colaborando. Né? Não colaborando no sentido de ajuda financeira, porque está todo mundo escasso, né? Quem passou por isso ficou escasso nesse momento. Mas, às vezes, é uma pessoa que está lá no meio, colaborando com uma palavra, ajudando a viver em comunidade, porque esses abrigos... a gente regrediu, voltar, né, viver em comunhão juntos como tribos, né? Então, como que se convive num ambiente assim? Então, tudo isso, e às vezes são as pessoas que ainda estão demonstrando alguma força, né, em meio ao caos. É difícil falar de fora, sabe, Beverly? Falar, né, nós estamos aqui falando em situação que nossa casa tá ok, a nossa família tá ok, nossas empresas estão ok, e eu tô falando com um olhar, né, de recomeço, porque eu creio que a gente precisa... Cada novo dia é uma nova oportunidade. E se cada novo dia é uma nova oportunidade, às vezes a gente segue o nosso plano, mas às vezes é preciso mudar o percurso, né? Então, que a gente não deixe de acordar um sequer dia com esse olhar de renovação, com esse olhar de recomeço, mas sabendo que tinha um plano diferente para a gente passar por isso. A gente precisa começar a olhar como pessoas, né, de um tempo, que nós precisamos nos desenvolver para momentos desafiantes, né? A gente tem visto que eles vão chegar. Bom, dessa vez foram X lugares, e é como a Cris falou, eu tô num lugar privilegiado porque a minha casa tá ok. Hoje, Cris, sim. A próxima poderá não estar, pode ser que não. Então, como é que eu faço? Eu tenho que me fortalecer para qualquer coisa. Se não acontecer comigo, poderá acontecer com alguém muito perto. Quantas pessoas a gente conhece que estão com familiares nas suas casas, elas não tiveram diretamente, mas estão com familiares que tiveram nas suas casas. Sim. Então, como é que elas vão se preparar para esse novo tempo também? Né? Eu até elenquei aqui, claro, eu tive mais tempo para pensar, né, gurias? Quero colocar isso também, porque faz dias que eu venho pensando nisso, então... Também tô propondo aqui atitudes, enfim, práticas para a gente se preparar, que é as que eu também penso para mim, tá? É o que eu penso para mim, que é fortalecer a sua espiritualidade, botar como primeiro lugar, na minha forma de enxergar, muito singela, não sou especialista em nada disso, mas eu levo para minha vida. Fortaleça-se na sua espiritualidade, nessa sua religiosidade. É X, mas ter sabe, acreditar em algo para além disso, aqui físico, nos dá força para seguir, nos dá propósito, né? Então, eu tô falando de espiritualidade, não de religiosidade. As pessoas podem ter essa ou aquela crença religiosa de respeito a cada uma das pessoas, mas espiritualidade, tem muita gente que
faz muito tempo que se tornou ateu. Eu não acredito em nada, não tem nada. Se a gente não acredita em nada, então para que a gente faz as coisas, né? Então, desenvolver espiritualidade, ter um propósito, eu acho que é fundamental. Em segundo lugar, otimismo. Fecho contigo, Cris, eu acho que a gente não pode deixar... Se a gente cultivar o pessimismo, poxa, motivo tem, né? Meu Deus do céu. E a gente começa a questionar, né? Por quê? Nossa, se a gente começar, então, é não dar margem para o pessimismo, é tentar desenvolver o otimismo, ter atitude, ação. Eu sei que muita gente em situações como essas paralisam, então esse é um momento, é um tempo que pede atitude, ação, nos capacitar tecnicamente. A gente vai precisar de habilidades que a gente talvez não tinha, então se capacite para elas. Ter uma rede de apoio, a gente vem falando de quanto tempo isso, rede de apoio, né? Seja uma confraria, seja a sua igreja, seja a sua comunidade corporativa. A gente fala, meu negócio é uma família. É mesmo? É agora que a gente vai botar em prática. É mesmo? Se vai ter que ser mesmo, né? Ter lugares, instituições, frequente lugares para ter uma rede de apoio, porque a gente vê que um só não dá conta, a família só não dá conta, uma rede de apoio ajuda. E equilíbrio financeiro. Bote as suas contas em dia. Eu não tenho sobrando. Ok, mas não tá endividado, já é um baita de um começo, gente. Porque é isso aí, tem muita gente que perdeu tudo e ainda estava endividado. Como é que faz? Né? Então, para mim, são 5, 6 coisas que se a gente não desenvolver, a gente vai padecer. Muito. Eu acho que e tem um plano de fuga. Rota de fuga, né? Rota de fuga. Sabe que eu acredito que a partir, né, do que a gente ouve geólogos falarem, enfim, que a gente vai cada vez mais ter essas mudanças climáticas, a estrutura da nossa casa vai precisar mudar, as construções precisarão mudar, a conversar com a família sobre isso, com os filhos, né? Olha, se algo acontecer, o que a gente vai fazer? Qual vai ser a organização? Cara, a gente vai ter que começar a falar sobre isso. Rota de fuga, na minha opinião, tá dentro do atitude e ação. Você sabe, documento, a gente falava aqui algum programa, você sabe onde estão os documentos, escritura da casa, documentos pessoais da turma toda. Isso tem a ver com atitude e com ação, né? Tu sabe, Beverly, que até agora é uma coisa nada a ver, né? Mas tem alguns bunkers, né, que são construídos no Brasil e que é curioso, é interessante, e a gente começa a questionar, né? Por quê? Eu acho que tá dentro já dessa questão, né, poxa, e se dá uma M, né? Um BO muito sério, a gente precisa garantir que alguns, pelo menos, possam recomeçar, né? Que a gente não vai extinguir, Lá né? em casa a gente brinca, né? Corram para as montanhas, que a gente vê nos filmes, corram para as montanhas. Cadê as montanhas? A gente não tem orientação espacial, gente. Começa por aí, né? Mas isso tem a ver com a atitude, né? A gente se preparar ou se habilitar, né, para essas novas, operar um equipamento, né? A gente sempre pensa o seguinte, bom, se tiver que fugir para algum lugar, teve ontem uma ouvinte que disse, eu tenho que ter um aprendizado novo, que é aprender a nadar. A gente até brincou, mas ela tá super certa. Porque assim, a gente não sabe de algumas coisas. Eu tenho medo de altura. Bom, querido, vamos lá, vamos trabalhar, fazer muita terapia já, para se precisar subir para as montanhas, literalmente, né? Você lidar com isso, porque, entende? É um tempo que demanda atitude. E eu falei pro Thiago, eu falei, olha, o sling, né, de carregar bebê. Eu falei, agora eu preciso de mais um. Porque os bichinhos também são importantes. Eu falei, um pra Olivia, um pro Smiley. Eu só tenho Não, e o Smiley não é pequeno, não, ele é maior que a Olivia. E sabe que nós falando também, a gente está conectado a alguma entidade neste momento também ajuda. Da orientação do que fazer. No que a gente faz, no ajudar, no senso ter de coletivo, o entender dos propósitos, das necessidades dos grupos da comunidade, em poder, eu faço parte de uma entidade, no meu grupo, no meu prédio, onde eu tô, eu já consigo nortear alguma coisa para que a gente não tenha dificuldades que a gente está encontrando agora. Tu sabe, Stella, né? Eu vi assim, chegou para mim, assim, coisas da minha vida, né? Pessoas do tipo assim, eu
eu levantei não sei quantas sacolas de roupas, de insumos para ajudar nas enchentes e vou levar lá no seminário. Eram os dias em que estavam dizendo, não leve, pare de levar porque já tinha demais. Depois voltou, né? E eu achei tão interessante porque a pessoa disse, tá, e agora eu faço o que com isso? Assim, primeiro, se tu quer doar lá, guarda. No segundo momento vai pensar, guarda, não precisa levar lá. Guarda, né? Porque a ideia da pessoa era, eu tenho que entregar para parece que dê um cheque na ajuda, né? Guarda, no segundo momento vai precisar. Só que o que mais me chamou a atenção, que é isso que eu queria te falar, tem um vizinho, uma entidade que você falou, né? Tinha na família dessa pessoa, pessoas precisando também de algum tipo de ajuda imediata, naquele momento. E a pessoa queria levar lá, sabe? Mas então abarrotado. Tu entende? Ajuda. A regra sempre foi essa. É primeiro quem tá perto, quem tá do lado e vai ampliando, né? Porque as pessoas. Isso vai nos munir de informações, de orientações, estarmos preparados para o que poderá, né, acontecer novamente. Então, acho importante que a gente esteja conectado. E dar força para as entidades também, né? Porque o que eu percebo também, assim, Beverly, não criticando de forma alguma, acho que tudo é bem-vindo, mas estava todo mundo querendo protagonizar uma ideia, né? E eu acho que a gente tem boas entidades já com instituições com ótimas ideias que só precisam de uma ajudinha, uma mão de obra. Que já tem a logística, né? Não precisa começar do zero. Então, eu acho que, poxa, se associa, né, a uma situação assim que já está formada, um grupo que já está organizado e que tem credibilidade, que presta contas tradicionalmente, que tu tem balancete para conferir. É isso, porque não vai ter algum tipo de corrupção. Talvez até tenha, mas a chance é muito menor, né? Enfim, sempre vai existir, né, Beverly? Eu gosto de pensar que não. Vai chegar um momento que a gente vai estar maduro. Só quero falar mais uma coisa depois. Tá, então fala agora. Que eu esqueço. Não, deixa pra depois. A gente falava no off, né? Ter a hortinha, olha só. A gente já vê no mercado falta, gente. Sim. Falta de fruta, falta de coisa simples. Sempre que é só ir lá pegar. Parece farto, que nunca né? vai acabar. E daí o Thiago chegou em casa e falou, amor, tu não trouxe? Amor, não tem. Amor, isso, não tem. Ou já, assim, muito machucados. Então, tu falou, e aí? Opa, é um alerta. Se você tem espaço, não usa esse espaço morto. Planta alguma coisa. Que seja uma árvore para trazer sombra, que seja um pezinho de fruta. Minha filha comeu a bergamota, porque na chácara foi tudo. Foi tudo. A gente tem uma chácara em Vila Cristina, que ficou, inclusive, ilhada ali, Beverly. E a gente tem muitas fruteiras ali. Laranja, lima, bergamota, limão. Caiu todas as frutas. E da onde que a Olivia comeu a berga? Do pé de bergamotas do vovô. Então, caiu tudo, não ficou. Então, esse ano nós não vamos ter colheita de frutas. Daquelas frutas ali, a gente sempre doava, né? Elas eram um recurso que a gente distribuía. Sempre ia um pouco para cada canto. Esse ano não vai ter. Então, olha que falta que vai fazer para quem recebia a doação da fruta. Vai fazer falta, né? É verdade, concordo contigo. Ontem a gente chegou a mencionar isso aqui no programa também. Então, eu disse que o meu plano é esse. Gurias, mas para a gente não fechar o programa, vamos falar um pouquinho de como manter os gaúchos no sul. Claro, gente, não é uma coisa, as pessoas não podem se mudar, as pessoas mudam para onde elas quiserem, não é sobre isso. Mas com essa situação das enchentes, muitas pessoas vão se mudar, porque vão precisar de um tempo para recuperar casa, já tem algumas cidades chamando, venham para cá, coisa e tal, né? Só que tem familiares também, né? Tudo bem, mas a ideia seria que a gente pudesse manter essa força de trabalho, essa característica, né? Esse potencial dos gaúchos também no sul, não é que eles não posso ir, mas, poxa, o lugar de gaúcho é no sul, sabe? Que a gente pudesse ter, espero, né, que o governo faça atrativos, os governos de todas as cidades, os municípios envolvidos, o governo estadual e o governo federal façam sua parte de incentivar as pessoas a recomprarem casa no sul, a botarem de novo seu negócio no sul, para manter a economia que sempre foi forte e pujante no sul, mas também essa característica que é nossa, que é de um povo gaúcho, né? Então, enfim, lugar de gaúcho, na minha opinião, é no sul. Como é que a gente vai fazer para atrair, né? Facilitar, eu não sei exatamente como, mas a gente pode facilitar os aluguéis, né? A gente pode pegar, sei lá, o contrato de aluguel é não sei quantos meses, faz menos, sabe? Favorece para que as pessoas fiquem por aqui, de alguma maneira, né? E eu não estou falando de um lugar que, eu não conheço. Não, eu também me coloco na mesma condição. A gente tem que todo mundo agora reduzir a sua margem para manter as pessoas no lugar delas. Exato.
E quem tá nativa, né, que eu acho que a gente falou no início também, quem está nativa seguir para dar oportunidade para essas pessoas. As empresas que têm a oportunidade de continuar trabalhando, seguir para dar oportunidade e de repente valorizar as pessoas nessas situações e ofertar direcionado, né, as vagas. Nossa região tem Galópolis, quantas pessoas ficaram sem casa, sem trabalho, né, enfim, que as regiões ali foram afetadas. Então eu acho que a gente nativa tem assim, ter a maturidade, o bom senso de também, se é para uma compra, né, que seja uma lingerie no nosso caso, que a gente possa oferecer uma condição diferente, mas ofertar trabalho, ofertar oportunidades para essas pessoas. E eu acho que trabalho tem, né, em qualquer canto, né, Beverly, onde a gente for vai estar precisando. Caxias é uma cidade, eu estava numa reunião ainda semana passada, qual uma das pessoas que estava sentada na mesa tinha 2.000 vagas em aberto na empresa dela. Então, tem para chegar, tem, é só chegar que vai ter espaço e oportunidade, mas que as empresas, de certa forma, saibam, né, que a gente também está num momento diferente. Então, né, o trato com essas pessoas, o cuidado, a atenção também requer um esforço diferente das empresas, né? Eu acho que se nós queremos estar atrativos, a gente precisa também olhar para essas pessoas de forma diferente. Afinal de contas, existe ali situações traumáticas, né? Que passaram por situações de vida ou morte. Então, como que essas pessoas estão a partir de agora? Então, acho que esse olhar, ele é importante, né? Que é um olhar, como a Estela disse, um olhar caridoso também, mesmo que seja através aproveitar o momento para estabelecer uma nova cultura, uma cultura de paz, de gentileza, de humanidade, né? Acho que concordo super em grau, número de gente. A gente sabe que vai ter gente que vai se aproveitar. Eu mesma vi, aqui, contei para vocês, né? Fui comprar grocery numa empresa de fábrica de bairro aqui, né? Aqui na Rio Branco, faz um grocery delicioso e fui lá encomendar. São X dias da semana só que eles fazem, porque não é necessariamente isso que eles fazem todos os dias. E aí fui lá, acho que 3 vezes já. E a moça com uma cara assim, de vergonha para me dizer assim, não tive funcionário suficiente para fazer nesse dia, não tive funcionário. Aí teve um desses 3 dias que eu estava com alguém da minha família que pergunta, mas essas pessoas são tudo lá de onde estão, né, Galópolis, Vila Cristina, coisa e tal, que não puderam vir trabalhar, porque assim, era a 3ª vez, né? E a pessoa disse, não é. Mas aí já cutuquei, porque é aquela coisa assim, para e pensa, né? É um momento que as pessoas talvez se apropriem, se aproveitem. Choveu demais, então hoje eu não vou trabalhar. Ok, mas já era um problema. Não custa. Aquele empreendedor tem culpa disso? Ele não tem culpa. Se eu boicotar, não comprar mais dele, qual é a chance? Ele vai fechar. E não só aquele que não foi trabalhar perde o emprego, o resto tudo, né? Então, calma, paciência, né? Tu não morre se tu não comer grocery aquela semana, 2, 3, 4. Pronto, tá tudo certo, né? É desenvolver uma paciência que a gente perdeu pela velocidade das coisas, né? Queremos tudo pra ontem, na nossa porta, né? Então, calma, né? Calma. E falando de humanidade, às vezes é estar a serviço para ouvir, porque nós vamos cruzar com muitas dessas pessoas que ficaram traumatizadas e que perderam tudo, né? Então, acho que ter uma boa escuta, já conversei com pessoas próximas que não foram afetadas, mas isso muda o rumo da nossa vida, mudou o rumo da vida delas, então a gente tem que estar também disponível, ouvindo, acolhendo, que seja com uma palavra. E quero compartilhar também mais uma situação, não vou falar o nome da empresa, mas uma outra empresa foi relato, né, eles são de Itajaí, e aí passaram por uma situação assim também de perda de 90% das instalações, estoque, tudo. E isso foi há alguns anos atrás, e quando recomeçaram com um olhar diferente e assim, triplicaram de tamanho. Foi difícil recomeçar, com toda certeza. A perda sempre é difícil, né? Mas que a gente não perca a fé. E eu acho que é sobre isso. A vida é recomeço, é sobre recomeço e oportunidade. Então, que a gente não perca isso, né? E a gente falava sobre espiritualidade. Eu sei que é muito difícil esse desprendimento, mas quanto mais isso a gente tem no nosso coração, mais espiritualidade, menos coisas a gente carrega, né? Então, é mais sobre energia, é sobre entender o que a gente veio fazer aqui, do que sobre o que a gente veio acumular aqui, porque a gente consegue ver o que vira, né? Tudo vira lixo, né? Tudo vira
uns cantos cheios de coisas e acumulações, né? Então, que não é sobre coisas, né? Eu sei que é difícil, não é fácil, e é fácil falar de fora, né? Porque teve gente que não tem para onde voltar, né? Eu vou ler um recadinho só, teve vários outros aqui, eu não vou ter tempo para ler todos, assim, mas agradeço a todos. Mas a Ana Célia fala uma coisa extremamente pertinente, ela diz o seguinte, sobre pessoas prósperas, ela se deu conta disso, né? Tem muita gente que tem preconceito de quem tem sucesso, e a Ana se pergunta, quais foram os primeiros a ajudar? Pessoas com aviões, com helicópteros, com jet ski, com barco, empresários, né? Engenheiros, médicos, psicólogos, salvaram muita gente. Então, na opinião dela, não é sobre ter, e sim sobre ser humano, ter atitude. Parabéns, né, a quem ajudou, né, tá muito agradecida. E ela tem uma amiga que tem uma confecção, e essa amiga de confecção precisa de alguém que costure roupas de crianças com retalhos de malha térmica para doação. Tem muita coisa, ela até passou o telefone aqui, vou então fazer esse serviço, o telefone da Iva, que tem a confecção e que está procurando costureiras que façam o serviço voluntariamente para doação, é 99974-0374. Bacana isso aí. Sobrou um retalhinho, dá para aproveitar, né? Gurias, para fechar alguma frase, alguma coisa assim, a gente já passou uns minutinhos. Quase nem. Quase nem. Eu acho que, Beverly, na minha opinião, é isso. A gente não, né? Como tu mesmo falou, tentar manter a cabeça no lugar, né? Cuidar da mente e ter fé que as coisas vão recomeçar bem. Boa. E tu descansa, tá? E começar pelos próximos, né? Porque todos somos afetados. Então, em casa, no trabalho, onde a gente puder, que a gente seja essa pessoa e essa palavra, né? De esperança. Em casa, na rua, na fazenda, numa casinha de sapê. Vamos todo mundo. Beijo, Estelinha. Beijo. Gurias, obrigada. A gente fica por aqui com o programa Tá na Pauta.